Acontece até amanhã na capital o Encontro Nacional dos Tribunais de Contas de todo o país. Neste ano, o Congresso tem como tema o futuro dos tribunais de contas, a inovação, integração e também prevenção a casos de corrupção. Integrantes dos tribunais de contas de todo o país estão participando de conferências, painéis e palestras na capital catarinense. Uma troca de experiências para melhorar os cuidados com as contas dos estados. Quem abriu o encontro foi o jornalista Ricardo Noblat. O jornalista é um dos mais importantes profissionais do país e falou com Cláudio Prisco Paraíso sobre a política no Brasil e também aqui em Santa Catarina. Fez uma avaliação dos primeiros passos de Bolsonaro como presidente eleito e também arriscou uma projeção para o futuro governo federal e também para o governo aqui em Santa Catarina. O jornalista Ricardo Noblat fez ontem à noite a conferência de abertura do Congresso Nacional dos Tribunais de Contas e é o nosso entrevistado de hoje aqui no SBT Meio-Dia. Noblat, satisfação tê-lo aqui. A primeira pergunta: como observa os primeiros movimentos do presidente eleito e os nomes anunciados ontem para o Ministério? Eu acho que o maior destaque entre os nomes anunciados ontem para o Ministério foi o do deputado Omar Terra, atual ministro do Desenvolvimento Regional. É um político experiente, é um político do PMDB. O Bolsonaro vai precisar, por mais que ele, a princípio, se recuse a conversar com os partidos, como ele tem feito, mas vai precisar do apoio do PMDB, como vai precisar do apoio de outros partidos. Eu acho que todas as indicações do presidente eleito têm sido indicações coerentes com o que ele disse ao longo da campanha, na direção do que ele pregou durante a campanha e disse que faria caso fosse eleito. Eu acho até muito curioso que, principalmente a oposição, mas a oposição serve geralmente para se opor, esteja estranhando tanto os movimentos do Bolsonaro. Ele tem feito exatamente o que ele disse que ia fazer. Agora, vai conseguir construir maioria no Congresso para aprovar as reformas constitucionais? Veja, essa é a pergunta de quê? De $1 milhão ou mais que todo mundo gostaria de ver respondida. O Bolsonaro está fazendo uma coisa diferente do que os outros presidentes fizeram. Os outros presidentes geralmente negociavam com os partidos e, naturalmente, através dos seus líderes ou presidentes de partido. O Bolsonaro diz que conversa com as bancadas temáticas, saúde, turismo, evangélicos, bancada da bala, e aí essas bancadas indicam. Essa é uma forma nova de se escalar ministros. Não é necessariamente uma forma infensa, impermeável, eventualmente, ao troca do me dá lá e eu te dou cá. Mas é uma forma nova, que pode eventualmente funcionar, mas que nunca foi testada. Perfeito. Agora, como observador da cena política há mais de 50 anos, acredita na eficiência do governo Bolsonaro a partir de 19? Eu acho que o Bolsonaro, é exemplo talvez do governador eleito aqui, deve ter levado um susto quando se elegeu presidente da República, porque essa não era o projeto dele. Inicialmente, o projeto dele era ser candidato a deputado federal, depois ele viu a dificuldade que os filhos eventualmente poderiam ter para se eleger um senador por São Paulo, como se elegeu, o outro deputado, se reeleger pelo Rio. E aí o plano dele passou a ser candidato a presidente da República, mas com a intenção, contada por ele na época, amigos dele, de, na verdade, eleger os filhos, ou reeleger, no caso de alguns, e em seguida gozar da vida. Ele não imaginava que poderia ganhar. Mas só que realmente ele ganhou porque foi o candidato que melhor encarnou, digamos assim, a pauta nacional de aflições e de anseios da população brasileira. Se vai ser um sucesso esse governo, eu acho que a essa altura estamos todos no mesmo barco e devemos torcer para que sim, que seja um sucesso. Mas é uma coisa ainda para se ver, porque foi uma coisa construída de forma improvisada ao longo do tempo todo e de forma improvisada continua sendo construída. Agora, a tendência na sua avaliação é que a tão aguardada e tão protelada reforma política possa ser efetivamente viabilizada agora? Veja, os políticos dizem que fizeram uma reforma
neste ano de 2018. Na verdade, fizeram uma meia sola de reforma política e, naturalmente, para preservar os seus privilégios, a sua situação de maneira menos desconfortável possível. Aí veio o eleitor, que não tinha sido consultado sobre nada disso, e fez uma senhora reforma política, na medida que passou como um trator sobre todo o quadro político que nós tínhamos até outubro último. Acho que a reforma política ela não será encarada nem tão cedo. Eu acho que haverá reformas talvez mais urgentes que o governo vai se debruçar sobre elas. É o caso da reforma da Previdência. Mas mesmo essa não será fácil de aprovar. Para encerrar, o que Ricardo Noblat sentiu, ouviu e percebeu sobre o resultado da eleição em Santa Catarina esse ano? A Santa Catarina é o melhor exemplo dessa renovação de quadros políticos que aconteceu no país todo por obra e graça, e puramente obra e graça do eleitor, que muito zangado com tudo que acontecia, que muito furioso com tudo que via, disse, olha, sabe de alguma coisa, eu vou dar uma desarrumada nisso tudo. Não foi necessariamente uma eleição contra PT, a favor de PT, claro que esse peso aí do antipetismo existiu, mas foi principalmente o voto contra tudo que estava aí. E nesse contra tudo que estava aí, foi embora muita gente de todos os partidos, não só do PT. Apesar de tudo, o PT conseguiu ainda eleger a maior bancada da Câmara dos Deputados. Isso não é uma coisa a subestimar. Significa que é um partido que tem fôlego, desde que volte a repensar e a se repensar e a se reaproximar novamente da população de quem ele tanto se distanciou. Muito grato, Noblat, pela entrevista. Eu agradeço. Satisfação. O prazer foi meu. Muito bem, agora retornamos aos estúdios com você e o Diane Fernando.